Olá, iluminados! Eu sou o Beto, da Ilunato. Esse é o curso de iluminação. Vamos espantar essa quarentena, vamos colocar a cabeça para funcionar, aproveitar esse tempo. Nós preparamos aulas muito legais. Essa aula de hoje é sobre lux, lumen, candela e luminância. Você sabe o que é isso? Eu vou explicar tudo. A aula 2 tem que se inscrever no canal para acompanhar. Nós vamos falar sobre a utilização correta da lâmpada dicróica AR70, AR111, par 20, par 30, tubular, bulbo, lâmpadas decorativas. Depois nós vamos falar de iluminação residencial, sala, quarto, cozinha. Depois uma aula sobre iluminação de loja. Depois iluminação de restaurante. Outra aula de iluminação de escritório. Uma aula sobre iluminação externa, jardim, fachada, vias públicas, monumento. A 8ª aula, ambientes públicos, academia, supermercado, igreja. E a 9ª aula é como calcular a iluminação, que é uma coisa super importante de saber, que traz benefícios muito bons para um projeto, você otimizar tudo isso. Então, vem comigo. O primeiro tópico é sobre fluxo luminoso. A medida utilizada são os lumens. E é muito simples, é o que uma fonte luminosa é capaz de produzir, é o pacote luminoso de toda essa fonte de luz. Eu tenho aqui um PCB, que é essa plaquinha com alguns LEDs SMD, eu vou ligar para a gente poder entender melhor. Aqui a gente tem a luz sendo produzida em todas as direções. Eu vou colocar um painel aqui para a gente poder ver o comportamento disso. Perceba que a luz ela está quase que homogênea, né? Ela sai a 180 graus daqui e a gente tem luz em todo esse painel. Basicamente, lumens é isso. O fornecedor vai te dar um dado, dizendo, essa fonte luminosa pode ser uma luminária, pode ser uma lâmpada, pode ser um spot, um lustre decorativo. Diz, essa fonte, essa luminária, te dá esse pacote luminoso. Legal, já estamos no primeiro conceito. Vamos para o próximo conceito. Agora que a gente entendeu o conceito de fluxo luminoso, vamos falar sobre potência, que é o quanto a luz consome, o quanto ela gasta de energia. Então aqui a gente tem um exemplo de uma lâmpada bulbo de LED de 7 watts e uma de bulbo de LED de 10 watts. E aí eu te pergunto, qual que é a diferença do fluxo luminoso de uma para outra? Provavelmente aí em casa, se você for um bom aluno, você vai me dizer 30%, que a gente está aumentando essa potência, então ela vai produzir mais luz. E aí, é lógico, é uma pegadinha, eu vou te dizer, não! Veja o próximo gráfico. O LED não é variável, isso é uma pegadinha, tá? A gente está acostumado com incandescente, quando falava uma de 60 watts e uma de 100 watts, fala é 40% maior, porque é linear, é 10 lumens por watt. Legal, porém no LED isso não funciona. Veja o que acontece. Aqui a gente tem 80 lumens por watt nesse modelo da marca A. No modelo da marca B, nós temos 114 lumens por watt. Por quê? Porque é melhor. Ele, com a mesma quantidade de luz, ambas dessas duas lâmpadazinhas são de 7 watts, as duas gastam a mesma coisa, porém essa vai iluminar 560 lumens e essa 789 lumens. A gente consegue ver essa diferença no gráfico para conseguir dimensionar um pouquinho isso. Então é exatamente em cima disso que vai essa etiquetinha do Inmetro. Ela vai especificar a potência, então isso é padronizado, justamente para a gente poder rapidamente avaliar e comparar uma com a outra. Potência é o que ela consome. Fluxo luminoso é o que ela ilumina. Eficiência luminosa é a razão de quanto que ela ilumina para quanto ela consome. Quanto maior, melhor. 114 é incrível, 80 é o padrão de mercado. Vamos para o nosso próximo conceito, que nós já sabemos lumen, já sabemos potência, já sabemos eficiência luminosa, e agora nós vamos entender o conceito de candela. Vamos voltar para o nosso primeiro exemplo, que a gente tinha entendido os lumens, que não tem segredo, não tem nem o que entender, é o que a gente tem de luz. Então voltamos aqui para o que tem de luz. E aí eu tenho aqui um colimador, que veja, é um acrílico que que converge os fachos luminosos. Mas poderia ser um refletor de alumínio, algo que eu consiga pegar esse pacote luminoso e dirigir em função de um ângulo, né? E aí a gente tem uma concentração dessa luz. A gente está falando agora em candelas. A gente pode falar que essa fonte luminosa te dá 600 candelas, 800 candelas. Se eu te der as candelas, você consegue me dizer qual que é o fluxo luminoso? Pergunto para os meus alunos,
consegue se você tiver o ângulo de abertura da lâmpada. Porque perceba o seguinte, a gente está aqui com uma quantidade de candelas. Se eu afastar um pouquinho mais essa lâmpada, a gente vai ter o mesmo pacote luminoso numa área maior. Então imagine que essa lâmpada ela está fixa em um lugar, porque você tem duas variáveis, ou você mexe no ângulo de abertura, ou no tipo de colimador, que pode abrir mais ou fechar mais, ou você mexe no direcionamento desse spot. E o que isso vai ocorrer? Você vai conseguir concentrar mais luz, então ele vai iluminar mais ou iluminar menos, porém ele vai distribuir mais essa luz em uma área maior. Então é o fluxo luminoso dividido pelo ângulo sólido. Precisa calcular isso? Não. O fornecedor já vai especificar na fonte que tem um corpo óptico quando a fonte é 360, é só lumens. Quando ela conduz o faixa em um determinado ângulo, a gente está falando de candelas. A gente está pegando esse fluxo luminoso e conduzindo para um determinado local. Agora nós vamos para a parte mais legal, que é entender o conceito de iluminância. Vamos só voltar aqui nesse slide, que a gente tem aqui lumens, luz em 360 graus, candela, faixa dirigido, lux. Entrou mais um conceito, que é o conceito de distância. É quanto essa fonte luminosa está do plano ou do local onde ela vai ser refletida. O que acontece? A luz é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Olha a pegadinha aí! Em 1 metro eu tenho 100 lux, em 2 metros eu vou ter 50 lux. Está correta a minha conta? Não, falei que é o quadrado da distância, é o quadrado elevadinho a 2. Então, em 2 metros eu vou ter 25 lux, por isso que eu falo que luz tem medo de altura. Quanto mais distante, a perda é ao quadrado. E é isso que está sendo considerado aqui. Então, você tinha uma luz em todos os lados, dirigiu ela num determinado faixa, e aqui você está me fazendo a medição dela no plano de... Não precisa ser no plano de trabalho, mas em um determinado ponto. Então, eu tenho uma luminária instalada a 2,60 de altura, em cima da mesa eu vou ter tantos lux. E aí a gente consegue falar de norma de iluminação, que vai especificar um nível determinado para cada ambiente. A gente tem uma norma que fala sobre atividades laborativas, ambientes de trabalho, que a gente tem que seguir. Porém, como eu sou um professor muito legal, eu fiz uma música para a gente não ter que decorar a norma, porque a norma se consulta, não se decora. Mas é legal a gente ter alguns parâmetros na cabeça. Só retomando, a medida que a gente usa para iluminância, que é a luz rebatida, a luz no plano é lux. Quando essa luz é rebatida até os nossos olhos, a gente usa luminância, que é candela por metro quadrado, que vai no curso, o primeiro curso que eu especifico bastante. Esse é um curso mais rapidinho para a quarentena, então a gente está falando aqui de lux. Agora eu vou fazer uma coisa muito legal, que é dar uma ajudinha de níveis de luminância de sugestão. A norma hoje não especifica mais isso, eu estou pegando a NBR 54.3 de 1992, que definia para diversas atividades, mas para residência, para quem está começando, é super legal a gente ter um nível de luz para cada um dos ambientes. Só que eu não vou falar que quarto é 150, ou sala é 150, ou cozinha é 300 lux e banheiro é 200 lux. Eu vou cantar para decorar. Então vamos embora. Para não errar, preste atenção. Sala e quarto, 150 lux, não dá reclamação. Na cozinha vai de 300 lux, cabeção. E no banheiro, 200 lux pro cagão. De novo. Para não errar, então preste atenção. Sala e quarto, 150 lux, não dá reclamação. Na cozinha vai de 300 lux ou 400 lux, cabeção. E no banheiro, 200 lux pro cagão. Já tá sucesso. Beto, mas eu não sei calcular. Calma, que isso é na 9ª aula que a gente vai aprender no Relux rapidinho. Como que a gente lança as luminárias e faz um cálculo certinho de quanto que vai dar e como que distribui, como que a gente calcula, porque esse negócio de calcular na mão, isso era do ano 2000 que precisa de tabela de utilização, FU, e nenhum fabricante, nenhum importador produz isso, porque nenhum especificador faz isso. É só a escola que pede, e aí vem os e-mails pedindo como que faz o cálculo na mão. Vamos para frente, vamos falar de temperatura de cor, que é a coisa que eu mais gosto. Branco frio, branco quente, todo mundo já sabe, porém,
Só desmistificando, LED pode ter qualquer uma das temperaturas de cor, nem vamos falar de outra tecnologia porque a gente quer ganhar tempo. Então vamos começar 2700K ou 3000K, que é esse branco super quente que todo mundo gosta, que é sucesso, que é legal para residencial, que traz tranquilidade, ambientes comerciais de luxo porque remete a alguma coisa sofisticada. Locais frios, essa luz bem amarelinha, ela é aconchegante. Ela dá uma sensação psicológica de que esse ambiente está mais quente em termos de temperatura. Valoriza os tons quentes, como laranja, vermelho. Então você está iluminando um produto que vai para esses tons, como flores, como pães, vai para o tom quente. Eu vou fazer aqui uma arte, porque a gente quer mostrar a luz de verdade. Então eu estou aqui num ambiente que eu consigo pegar meu super controle, isso aqui é CCT, que é Color Control Temperature, e aí você consegue jogar aqui para uma luz fria. Olha o frio, olha o quente, olha o neutro. Isso é muito legal. Controlezinho da Ilunato, automação da Ilunato. Você pode tanto brincar com o disco de cores, será que eu consigo ficar colorido, alguma coisa? Ou com o branco, ou ainda com a mistura do branco e do colorido. Isso vai ter vídeo para explicar tudo isso. E aí na Master Off, automação, é um sistema super baratinho. O que a gente pode? A gente pode brincar com a temperatura, a luz do sol, ela tem uma temperatura de cor dinâmica. No amanhecer ela é quente, ao longo do dia ela fica fria, no pôr do sol ela fica quente. A gente pode replicar isso no interior. A luz do sol, ela muda a intensidade. A gente pode fazer um controle de intensidade compensando a luz do sol. Tem muitas coisas que são possíveis fazer, tá? Mas estamos falando de projetos que você está trabalhando com uma fonte de cor única. Então, você pode usar o branco quente nessas situações até 300, até no máximo 500, senão satura de amarelo. Quando você trabalha com níveis de luminância mais altos, você vai para o branco frio. Geralmente, ambientes como cozinha, que você tem um pouquinho mais de luz, você pode trabalhar já com o branco neutro. Porém, se for uma cozinha integrada com a sala e você for trabalhar com um tom quente na sala, você pode usar o frio. Também projetos mais simples para você conseguir custo, você pode ir para o frio. Eu vou falar um pouquinho mais disso quando eu falar do frio. E quando for aquela cozinha gourmet integrada, vai para o cliente para ficar tudo bonitinho com a sala. 4.000, escritório, banco, ambientes comerciais, acima de 500 lux já vai para cá. Basicamente todos os ambientes que você, públicos, comerciais, você já pode ir para 4.000. 6.500 branco frio, posto de gasolina não tem erro, água, piscina, essas coisas você pode ir para uma temperatura de cor mais alta. Iluminação pública, estacionamento, jardins. O que acontece? Você, locais que são muito quentes, você trabalhar com uma luz, uma temperatura de cor mais alta, isso dá uma sensação de frescor, isso pode fazer sentido. E valoriza tons frios, como azul, verde, essas coisas. O mercado popular é o que mais tem. Então, também tem a questão do gosto. Tem pessoas que se sentem muito bem com esse tipo de luz mais fria. Eu acho que a gente tem que respeitar e entender o tipo de aplicação. Se está adequado, como eu mostrei aqui, pode usar sem problema nenhum. Outro ponto é que o LED, o LED branco, ele é um azul desviado. Então, ele consegue ter uma eficiência por lúmenes, que é aquilo que a gente já aprendeu, maior aqui no tom frio. Quanto mais quente, mais cai, porque mais fósforo você tem que colocar. E isso tem um pouquinho de perda do fluxo luminoso. Próximo conceito é o índice de produção de cor. Veja bem, eu falei de temperatura de cor logo atrás. Agora eu estou falando de índice de produção de cor. Os dois têm a palavra cor, mas um não tem nada a ver com o outro. Índice de produção de cor, a gente vai ter basicamente 70%, 80%, 90%, 100%. 100% só a lógica, que a gente ainda não consegue um LED que chegue a isso. A gente consegue um LED que chegue muito próximo disso. 70% você pode utilizar em aplicações como galerias técnicas, estacionamento, iluminação pública, jardim, coisas que você não precisa de tanta qualidade de luz. 80% é bem-vindo em todos os lugares, como residencial, comercial, etc. 90% são sistemas mais caros, que também são bem-vindos em todos os lugares, mas por uma questão de custo é um pouco mais difícil de viabilizar. Logo, são usados para produtos, ateliê, onde você vai mexer com cores, coisas que realmente façam sentido você investir um pouco mais nesse sistema. E aqui a gente vai falar
da curva do espectro. A luz branca ela é composta por espectros de diversas cores. No sol, na lâmpada incandescente, isso é linear. Quando a gente fala de lâmpada de descarga ou LED, isso não é tão linear. O ponto fraco do LED está aqui, no vermelho. Então o LED com IRC de 70, às vezes só tem 1% de vermelho. Com IRC de 90, você tem aqui 81% de vermelho. O IRC de 80, você tem 15% de vermelho. Provavelmente o fabricante não vai te dar este gráfico, apesar de produtos mais técnicos você ter acesso a isso. Ele vai simplesmente te dar o índice de produção de cor. Tá? Então procure sempre 80% ou mais. Se você quiser fazer um teste, coloque a palma da sua mão. A gente vai falar aqui ó, agora, quer ver? Do índice de produção de cor, quer ver? Eu tenho uma lâmpada que não é tão legal e uma lâmpada bem legal. E aí a gente consegue comparar o índice de uma com a outra. Deixa eu só voltar para o fundo branco para a gente ter uma percepção melhor. Então, essa lâmpada aqui é 80, essa daqui é 70. Deixa eu ver se eu consigo no vídeo mostrar isso um pouco melhor. Ó, dá para ver o resultado da minha mão. Dá para ver aqui. A câmera ela sempre vai compensando, tá? Mas aqui a questão, a gente tem o sangue na mão, o vermelho. Então aqui fica muito mais chapado, assim, muito mais, parece um defuntinho. E aqui mais vermelho, aqui menos, aqui mais. Só que tem a luz do vídeo compensando e esses spots são muito fracos. É muito difícil da gente conseguir mostrar isso no vídeo. Mas é bem aquele efeito que eu mostrei aqui, que quando você tem um tom com um índice de produção de cor maior, os tons ficam mais saturados. As cores ficam mais vivas, né? E quando você tem um CRI mais baixo, o que é Color Index, ou IRC, que é índice de produção de cor, você tem os tons ou mais pasteurizados ou mais saturados. Vamos agora falar sobre uma característica da luz, que é assim, a luz um pouco mais dura e a luz um pouco mais soft. Aqui eu tenho uma lâmpada par 20, deixa eu mostrar para vocês. Ela já é de LED, tá? Blindada, que tem essa lâmpada, esse vidro rugoso, que tem essa característica aqui com esse vidrinho, que vai fazer o que na luz? Ela vai dar uma luz com uma sombra, não sei se dá para ver, que pena. É uma sombra que não é tão bem definida. Na borda da sombra da minha mão, ela tem um leve degradê. Já esse tipo de fonte que eu tenho aqui, que é um LED CLB, que eu acho que não vai dar para ver aí, a gente consegue uma sombra super bem definida, porque é um único ponto e não tem essa rugosidade, né? Então você já consegue essa... Deixa eu desligar aqui para a gente poder tentar mostrar aqui no vídeo. Tá vendo? Você tem um único ponto, um refletor de alumínio, e você consegue precisão nessa sombra. Qual que é melhor? Não tem melhor, tem aplicação. Então, você tem, por exemplo, você precisa misturar um facho com outro para fazer uma iluminação de balcão, uma luz localizada. Vai para uma luz mais soft, que tenha um difusor, que tenha um... Por exemplo, esses spots, eles também têm essa mesma linguagem, né? Do acrílico com essa rugosidade, que dá essa sombra mais suave. A pele vai ficar melhor. O que é muito marcado é legal para você ter contraste. Então, por exemplo, uma obra de arte, você quer aquele entorno escuro, aquela obra clara e fazer aquilo pular, um produto que você quer destacar, ressaltar. Então, você vai para uma luz mais dura. Quando você quer uma coisa um pouco mais matizada, você não tem uma parede tão perfeita, você vai para uma luz mais soft, mais difusinha. Agora nós vamos falar sobre ângulo de abertura. Quando a gente entrar em lâmpadas, a gente vai dar os ângulos de abertura, como é que você calcula para fazer um banho de luz em um quadro, que a gente consegue fazer esse ajuste do espaçamento aqui em cima até a peça, o ângulo de ataque da peça quando é embutida é mais limitado, mas isso eu vou falar nas aulas mais para frente. O que a gente tem que entender aqui é que existem fachos mais fechados, de 4 graus, antigamente a loja, hoje a gente consegue de 12 graus com LED, 24 graus, 36, 60 graus. Então, por exemplo, eu tenho aqui um spot que é de 36 graus, eu vou colocar ele aqui para a gente poder ter uma percepção do ângulo de abertura.
que nós temos aqui e eu coloco um colimador. Deixa eu só localizar o colimador dele aqui para passar para 12 graus. Não sei se está dando foco. Então a gente tem um ângulo aberto. Quando eu coloco o colimador, ele fecha o ângulo e aqui ele abre o ângulo. Então nós temos essa opção de ângulos e aí a gente vai trabalhar em função do layout, o que esse ambiente pede, e vamos desenhando com esse software. Acho que a iluminação é quase uma maquiagem. A gente pode brincar com cores, com formas, com texturas, com volumes, e é um desenho. Então, é uma coisa que tem função, que tem norma, que tem técnica, mas não deixa de ter criatividade, de ter esse processo criativo. E eu acho que isso que é o mais fascinante de tudo. E agora uma dica super legal para vocês, da Ilunato, que é o spot Chiesa, que é esse spotzinho por último que eu mostrei aqui. Deixa eu tentar desligar ele para a gente ver. E falando que assim, a Ilunato ela tem uma linha completa de spots. Quadrado, simples, duplo, quádruplo, toda a linha, tá? Toda a linha a gente tem 12 graus, 36 graus, opção de dimerizável, opção de embutido no frame, que é aquele sem abinha, sobreposto, linha completa, frete grátis para o Brasil todo, um super atendimento, divididos em 6 vezes sem juros. Então tem que acessar, é www.ilunato.com.br. Não se esquece de clicar nessa lâmpada bonitinha para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber notificações, para a gente ficar juntinho aqui nessa quarentena, você receber todos os vídeos do curso de iluminação, que vai vir muita coisa legal que eu já falei das aulas. Deixa suas perguntinhas aqui embaixo, todas as suas dúvidas, que vai ser um prazer responder. Deixa o joinha, por favor, para me ajudar. Eu te espero na próxima aula. Muito obrigado e tchau, tchau.